Santos Americanos. Seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e hoje vamos falar de mais uma derrota do América, dessa vez para o Goiás, lá em Goiânia. O episódio de hoje é gravado, mas se você quiser deixar o seu comentário a respeito desse jogo ou desse episódio, basta se inscrever no canal. Aproveite e deixe o seu like. Bom, neste sábado à noite, nós vimos pela Série B do Brasileiro mais uma derrota do América. E pior do que isso, a possibilidade real do time terminar a rodada na lanterna da competição. E se não acontecer nessa rodada, pode acontecer já na próxima, já que o América só volta a jogar no dia 2 de setembro, no último jogo da rodada de número 24. Todos nós já sabíamos que seria um jogo difícil. O Goiás tem agora, por exemplo, tem o dobro de pontos que o América tem. O Goiás tem 44, chegou com 44 com essa vitória. O América permanece com 22. O Goiás tem o dobro de vitórias do América, são 13 contra 6, e jogava em casa pressionado pela torcida depois da derrota para o Vila Nova de Goiás no clássico local na última rodada. Nós vamos começar falando desse jogo, evidentemente, mostrando a escalação do América, né? A escalação que o Alberto Valentim propôs para essa partida, mais uma vez com novidades, né? Sinal na rodada anterior. Ele tinha trazido, por exemplo, o Cássio no gol, que ninguém esperava, e depois, ao longo da semana, a gente foi descobrindo por quê, né? Tinha a situação do Matheus Mendes e depois surgiu também a negociação do Dalberson. E dessa vez ele também trouxe outras novidades em virtude aí de suspensões, de lesões e tudo mais. Vamos ver então o time que ele colocou em campo, com Cássio, Ricardo Silva, Lucão e Rafael Barcelos, Maguinho, Miqueias, Júlio César e Paulinho, Iago Souza, William do Bigode e Figueiredo. A grande novidade desse time aí, sem dúvida, foi a entrada do Rafael Barcelos, do Rafa Barcelos, né, compondo a linha de 3, né? O Júlio César, em virtude da lesão do Felipe Amaral, da suspensão do Cauane Diniz, e até o Joseph também machucou durante a semana, ele acabou improvisando aí o Júlio César como volante para jogar ao lado do Miqueias, né? Pode dizer também uma novidade, a entrada como titular, né, do Iago Souza, desde o início do jogo. Iago Souza, que tinha entrado no segundo tempo contra o Amazonas, tinha entrado bem, e a mudança do esquema tático, né? Nós vimos aí um 3-4-1-2, alguma coisa assim, né? Porque, na verdade, o Iago Souza não chegou a compor uma linha de 3, ele jogou na intermediária ali atrás dos dois atacantes, e com o Maguinho e mais o Paulinho bem espetados, jogando mais como alas do que como laterais. Ao meu ver, né, foi um posicionamento, né, bem defensivo que o Alberto Valentim trouxe para esse jogo, uma proposta defensiva. É aquela velha história, ele continua, ou ele está conhecendo ainda, né, o grupo, né, apesar de ter tido uma semana cheia de trabalho. No outro jogo, ele chegou na quarta-feira, né, e o jogo já foi no final de semana, e dessa vez ele teve uma semana toda de trabalho, mas com uma série de dificuldades, né, com uma série de ausências. Primeiro, a começar pelo caso dos goleiros, a saída do Matheus Mendes e do Dalberson. Nós temos aí as lesões do Marlon e do Dalbert, né, que é o lateral esquerdo, que já chegou e já se machucou rapidamente. Tivemos o caso aí do Cauane Diniz, aí também com suspensão. Tivemos o caso do Felipe Amaral machucado. Tivemos ontem a notícia do Eber, o centroavante, que também já se machucou, está no departamento médico. Se não me engano, são 8 jogadores que estão lesionados. E aí o Alberto Valentim montou esse time. Eu, particularmente, até entendo que jogando contra o Goiás, essa formação tática seja uma formação boa, né? Considerando que, ao contrário do jogo contra o Amazonas, que o América podia ter jogado de uma forma mais ofensiva e ter vencido essa partida, para esse jogo, o Alberto Valentim, a proposta tinha que ser uma coisa mais conservadora, né? Tentando arrancar pelo menos um ponto lá do Goiás, em virtude da diferença de campanhas, né? O América está aí. A gente não vai dizer nem caindo pelas tabelas, porque já está no final da tabela, né? E o Goiás é um time que está disputando o título. Ele não está disputando apenas
subir para a Série A. O Goiás está disputando o título, ele e o Curitiba estão ali na ponta, ponto a ponto. O Curitiba empatou com o Remo, e aí o Goiás aproveitou, venceu a América e passou de novo a liderança. As minhas considerações sobre essa escalação aqui do Valentim é de que ele jogou de uma forma, como eu disse, mais reativa, né? E com uma proposta de jogar um pouco mais fechado. E a gente eu imaginava, por exemplo, que jogando dessa forma, o Valentim optaria por colocar jogadores rápidos lá na frente. Se ele tem um Figueiredo que pode ser considerado jogador rápido, se ele tem um Paulinho, que jogou como ala, que é um jogador novo e corre bastante, a gente tem um Maguinho, que no primeiro jogo fez uma bela partida contra o Amazonas, a gente não pode dizer o mesmo do William do Bigode, né? Vai cair naquela conversa que a gente já teve várias vezes aqui nos Santos Americanos e que todo mundo comenta, né? Que o William do Bigode não tem condição de jogar como centroavante, muito menos jogando como centroavante para postar corrida, né? Talvez se ele tivesse entrado com o Stênio, né? Não que o Stênio seja maravilhoso, mas é um jogador de velocidade, né? Ou talvez até o próprio Miguelito, né? Talvez fosse mais útil do que ter o William do Bigode lá na frente, né? Que ele não aguenta. Nunca foi um jogador de velocidade, ele não aguenta ficar subindo e descendo o tempo todo, né? É um jogador mais velho. Mas esse é o time que o Valentim colocou no primeiro tempo, com todas essas ressalvas aí que eu estou fazendo aí. A gente pode dizer que o Cássio fez um bom jogo. No primeiro tempo ele não foi exigido, pouquíssimas vezes. Tivemos uma linha de zaga aí, com Ricardo Silva, Lucão e Rafael Barcelos, de uma forma até surpreendente, aguentando bem ali as investidas do Goiás. É lógico que o Goiás não tinha o seu centroavante, aí, o Anselmo Ramon, né, que é o artilheiro do time e tudo mais e tal. Mas, por ser a segunda partida do Rafa Barcelos no ano, e a primeira na Série B, achei que ele até se comportou bem no primeiro tempo. Os dois laterais, Maguinho e Paulinho. O Maguinho, ao meu ver, fez uma partida um pouco mais segura, ou diria mais modesta, né, em relação ao que ele fez contra o Amazonas, não avançou tanto, talvez até por um conhecimento do Wagner Mancini, né, teve uma marcação mais forte em cima dele, o lado dele foi mais explorado, então ele acabou que não subiu tanto. Não sei também, né, no final do jogo ele sentiu a virilha, né, e dizem até que ele está correndo o risco de não disputar o próximo jogo, vai ser avaliado voltando a Belo Horizonte, então pode ser que o Maguinho também tenha segurado um pouco as pontas aí, no sentido de não correr muito, não se esforçar muito, já que o reserva dele seria o Mariano, que é um jogador com características diferentes da dele. Do lado esquerdo, nós tivemos o Paulinho. Para mim, o Paulinho tem subido de produção, vi comentários ontem na internet criticando o Paulinho. Eu acho que o Paulinho está se saindo, ao meu ver, melhor do que o Marlon. A gente não pode falar nem melhor que o Dalbert, né? Porque o Dalbert fez um pouco né? Jogou 20 minutos e depois machucou, né? Mas eu achei que o Paulinho fez um bom jogo. E a gente vai falar depois do segundo tempo, mostrar a escalação do segundo tempo. Mas evidentemente que o Paulinho, no final do jogo, ele cansou. E até estava entregando, né? Ou entregou, né? Uma jogada perigosíssima no final do jogo, que o Cássio teve que sair e fazer uma defesa difícil. Na frente nós tivemos, no meio nós tivemos o Júlio César e o Miquel. O Júlio César mostrando que não tem cacuete nenhum de volante, né? Ele quer sair driblando, ele não tem qualidade técnica para fazer isso. Quando ele joga como terceiro zagueiro, ele já não consegue fazer isso. Jogando como volante, ele também demonstrou que não é a dele. O negócio dele é marcar, desarmar. No primeiro tempo, levou inclusive um cartão amarelo, porque tentou sair com a bola e acabou perdendo. Estava armando um contra-ataque perigoso a favor do Goiás e teve que fazer a falta, agarrou o jogador do Goiás, levou o cartão amarelo e acabou sendo substituído depois. O Miqueias, jogando mais pelo lado direito, fez até um bom primeiro tempo razoável, mas essa formação, Júlio César e Miqueias, continuou deixando um espaço grande. Nós continuamos sofrendo com a falta de criatividade no meio de campo, uma falta de um jogador
que pegue essa bola, pare, olhe, e não deixe essa incumbência aí para os zagueiros. Eu tenho assistido os jogos da América, ora eu vejo na Rede TV, ora eu vejo na ESPN, ontem estava passando na Sportnet, se não me engano que chama o canal, diferentes narradores, diferentes comentaristas, e todos criticam a falta de criatividade no meio de campo da América. É uma coisa que a gente que assiste todos os jogos do time, né? A gente sabe disso, mas parece que é um problema insanável na América, né? Mesmo a contratação do Ortiz, mesmo tendo um Elizari no meio de campo ali como reserva, né? O time não consegue ter criatividade, o time sofre para sair com a bola. O que a gente viu de novo foram chutões do Ricardo Silva, chutões do Lucão e chutões do Cássio, né? Raramente uma jogada dessa deu em alguma coisa, raramente. Mas eu falava do meio de campo, né? O Miqueias até fez um bom primeiro tempo, encostando mais ali no Maguinho. No segundo tempo, jogou o futebol dele normal, que é um futebol bem abaixo, né? O Iago Souza, uma grata surpresa nesses 2 últimos jogos, um menino de 19 anos, tem mostrado aí uma capacidade de entendimento de jogo, de abertura de espaço, mas está jogando praticamente sozinho, né? Talvez fosse muita responsabilidade trazer o Iago Souza para jogar um pouco mais recuado para sair com essa bola, mas ele demonstrou qualidade. O que me estranha também nessa formação aí do Valentim foi não ter utilizado o Guilherme, né? Que é aquele volante que veio da base, também jogou com, se não me engano, com o Anderson Moreira, não sei se foi com o Anderson, com o Giacomini, entrou, fez um jogo, jogou bem, e estava até no banco, né? É um volante de ofício, e talvez pudesse ser aproveitado ao invés do Júlio César, né? O Júlio César, embora seja um jogador já com mais experiência, né? Já tem uns 2 anos aí no time, alternando o time titular, né? Ele vai fazendo várias partidas. Não mostrou um cacuete, né, para ser primeiro volante. E ainda mais jogando ao lado do Miqueias, que é um jogador que não ajuda muito ali, né? Jogador lento, se omite demais na partida. E no ataque a gente teve aí o do Bigode, como eu falei, não dá, né? Nesse esquema de jogo não dá, né? Se o Bigode for para jogar nesse time ou numa formação, acho que seria fazendo a função, por exemplo, do Iago Souza, né, jogando atrás dos 2 atacantes e não como um centroavante, né, abrindo espaço. E durante a partida a gente vê várias vezes o William até saindo um pouco da área, tentando criar uma jogada mais lá de trás, que é a dele, né? E mais uma vez, mal escalado, né? E o outro centroavante aí que o Valentim colocou de início foi o Figueiredo, que fez a única jogada perigosa no primeiro tempo da América. O lançamento que ele recebeu, disputou a bola com o Messias, ele deu um corte no Messias, mas na hora de chutar, ele chutou mal, a bola ainda resvalou no Messias, o Messias até ficou ameaçado de sair de campo e tudo mais, e não aconteceu mais nada. Então, esse foi o time aí do primeiro tempo do Valentim. No segundo tempo, a gente teve a infelicidade aí de levar um gol, né? Um gol contra, né? Na verdade, né? O gol do Rafa Barcelos, né? Uma bola cruzada da esquerda para o centro. Rafa Barcelos foi cortar e acabou desviando, impedindo que o Cássio fizesse a defesa. E a partir daí o Valentim começou a fazer as alterações. Achei até que ele podia ter mudado mais cedo, mas ele mudou o esquema tático, voltou para ir para um 4-3-3, tirou o Júlio César, colocou o Tite Ortiz, a princípio para fazer uma função mais à frente, depois com a lesão do Iago Souza, ele fez praticamente a função do Iago Souza, colocou o Miguelito, tirou do William do Bigode, colocou o Arthur, tirou o Figueiredo, colocou o Stênio, e para compor o meio de campo aí nessa saída do Iago Souza, ele colocou o Elizari. Ficou um time mais ofensivo, né? Era uma partida que o Goiás também não conseguia criar muita coisa, e o tempo foi passando, o Goiás, o Mancini, de uma forma inteligente, começou a recuar o time dele, ele viu que o América não conseguia fazer muita coisa com a bola nos pés, e fechou, como diz Nanageiro, fechou a casinha, né?
e deixou a América com a bola. Vocês vão ver daqui a pouco a estatística do jogo, a posse de bola do América, 61%, né? Mas o América não soube o que fazer, mais uma vez, o que fazer com a bola. Desse time aí, desses jogadores que a gente entrou no segundo tempo e com essa formação, Miguelito entrou muito mal, né? Talvez isso até justifique o fato dele não ter começado a partida, talvez nos treinamentos ele não esteja rendendo, talvez o Miguelito aí pensando em seleção boliviana, já que vai ter jogos aí pela seleção da Bolívia mais para frente, ele tem até se poupado, né? Ele está vendo que esse time do América não vai trazer para ele muito retorno, né, em termos de carreira, né? Querendo ou não, a América está aí ameaçado de cair, né? E aí o Miguelito talvez não tenha se esforçado nos treinos e o Valentim tenha até preferido deixá-lo no banco. No início, eu até pensei que fosse uma questão física, né? O Miguelito é um cara que normalmente joga com muita disposição, né? Tem muito interesse na partida. E quando eu não vi ele na escalação, estranhei. Mas depois que ele entrou, a gente viu por que o Miguelito não começou, né? Porque começou mal, mesmo jogando do lado direito, errando o tempo de bola, deixando bola passar debaixo da chuteira, não se antecipando aos lances. O Miguelito não fez nada nesse jogo, né? A verdade é essa, muito mal, entrou muito mal. Outro que entrou foi o Elizari. Como eu sempre digo, o Elizari entrando numa posição errada, ao meu ver, né? Não fazendo a função que ele deveria fazer, que seria criar a jogada, sair com a bola lá de trás, né? Já citei aqui várias vezes. Ele está jogando muito à frente, né? Não é dele, não é um jogador que chuta bem, não é um cabeceador, muito menos, né? Um jogador baixo. Então, o Elizari ele precisa usar o que ele tem de melhor, que é a qualidade técnica, a criatividade dele, né? E colocar o Elizari mais à frente, né? E praticamente, embora vocês estejam vendo essa formação aqui com Miqueias e Elizari, muitas vezes o que a gente viu foi o Elizari e o Tite Ortiz, né? Lado a lado, e o Miqueias ficando como um único volante, vamos dizer assim, né? Já que o Goiás estava se retraindo, né? O Elizari foi para frente, mas aí nós não tínhamos qualidade de bola para sair. Então a gente viu de novo Lucão e Ricardo Silva tocando bola um para o outro, aí toca a bola para o Maguinho, aí toca a bola para o Paulinho e volta. Quer dizer, o tempo gasta, fica com uma posse de bola muito grande, mas isso não reflete, né, em jogadas perigosas, alguma coisa assim, chances de gol, né? O Stênio, que entrou aí substituindo o Figueiredo, até tentou fazer aquela correria dele tradicional. Já contra o Amazonas tinha feito a mesma coisa, entrou pelo lado esquerdo, começa a cortar muito pelo lado direito, deixa ali o lado esquerdo despovoado, né? Muitas vezes vai embolar ainda mais ainda ali o meio, né? Em determinado momento nós tínhamos, por exemplo, Lucão, Ricardo Silva com a bola, querendo criar alguma jogada, e um monte de jogador do América Goiás embolados ali próximo da grande área, ou talvez até dentro da grande área do Goiás. Então, a gente precisa de jogador para abrir, né? Para dar amplitude, né? E no jogo contra o Amazonas, o Maguinho fez isso muito bem, mas nesse jogo contra o Goiás, o Maguinho não fez, o Stênio não fez, o Figueiredo não fez. O único jogador que fez jogadas desse tipo foi o Paulinho, né? Foi o que tentou abrir espaço aí pelos lados, né? Puxar um pouco o time do Goiás, né? Espaçar o time do Goiás. Agora, quando você joga pelo meio, né? Fica muito mais fácil para quem marca, fica muito mais difícil para quem está criando, muita gente embolada, muita gente junta, né? E fica complicado. O Arthur entrou no lugar do William do Bigode, a gente não pode dizer nada do Arthur, né? Não pode dizer nem que jogou bem nem jogou mal, porque na verdade a bola nem chegou para ele, né? E no segundo tempo, a boa jogada que a América teve foi pelo lado esquerdo, em que houve um cruzamento, se não me engano, do próprio Paulinho, e o Miqueias cabeceou. Não estava dentro da pequena área, estava muito próximo ali, né? Cabeceou praticamente em cima do goleiro Tadeu, que é um bom goleiro, né? Bom, esse é o resumo, né? Ou de atuações aí desse time do América, e a gente vai colocar agora aqui para vocês a estatística do jogo, né? O que foi esse jogo, para reforçar isso que eu estou dizendo para vocês. Uma partida em que
A posse de bola do América foi muito maior do que a posse de bola do Goiás. Então nós tivemos aí o América com 61% de posse de bola, o Goiás com 39%. No total de chutes, o Goiás deu 10 chutes, o América deu 3, apenas 3. No gol, o Goiás acertou 1, o América acertou 1. Chances perigosas criadas pelo scout e pela estatística do 365 Score. O Goiás criou 1, o América não criou nenhuma. Escanteios, o Goiás teve 2 a favor, o América 1. Impedimentos, o Goiás teve 4, o América nenhum. Passos completos, o América deu 363 contra 204, mas é aquele número, né, que a gente sempre fala, né? Ricardo Silva para Lucão, Lucão para Ricardo Silva, Ricardo Silva para Lucão. Teve uma hora no primeiro segundo tempo, primeiro tempo que ficou Maguinho e Miquéias tocando uma bola, um tocava para um, outro tocava para o outro, depois voltava para outro, né? Totalmente sem efetividade. O América fez 14 faltas, o Goiás fez 21, cartões amarelos 2 para cada lado. A gente pode dizer desses números aí, né? Primeiro, é que sobre o número de faltas, né? O juiz foi muito bonzinho, né? Foi muito condescendente, inclusive, aí, com aquele zagueiro Tite, né? Que era do Fortaleza, agora está no Goiás, bateu adoidado, deixou de fazer, deixou de receber cartão amarelo, né? O juiz deixou, não tanto quanto o último juiz, né? Mas esse também deixou a bola rolar um pouco mais solto, e várias faltas, né? Que poderiam ter recebido cartão amarelo. Por sorte, o jogo não descambou, não foi uma coisa mais violenta, vamos dizer assim, mas um número de faltas bem grande do Goiás. Dentro daquilo que eu havia falado, né? Se a proposta do Valentim era jogar retraído e aproveitar os contra-ataques, um número de impedimentos do Goiás, a gente vê que se essa era a proposta do Valentim, não funcionou, porque quem teve inclusive mais marcações de impedimento foi o Goiás, não foi o América, né? Porque o América pouco explorou, né? Às vezes que o América tentou fazer alguma jogada desse tipo, que a gente, vou falar de lançamento, não está longe de ser lançamento, né? São aquelas jogadas do Lucão e do Ricardo Silva e do próprio Cássio, né? Dando aqueles chutões para frente, as bolas foram para fora. Inclusive é uma coisa que o Cássio precisa desenvolver, né? Chutes de saída de bola, reposições, né? Demonstrou aí que, embora debaixo do gol ali ele não tenha comprometido nas saídas de bola, ele não está no nível dos vários goleiros que nós tivemos aí, do próprio Matheus Mendes, que saiu, né? Que a gente tem as nossas críticas a ele, mas de uma reposição de bola melhor do que o Cássio. E a gente pode pensar que o Cássio e o Matheus Mendes têm mais ou menos a mesma idade, tá? O Cássio, se não me engano, já está com 23 anos, mas jogou pouco, né, nos últimos anos aí, para não dizer que não jogou nada. Durante a semana, na nossa enquete, a gente perguntou para o nosso fiel seguidor, né, a nossa enquete aí, daqueles, né, que pertenceram à América ou que estiveram na América no passado e hoje estão no Goiás, quem você gostaria que voltasse ao clube? E aí a gente tem um resultado da nossa enquete: Benítez com 19%, Juninho com 41%, Messias 27% e Wagner Mancini 14%. Nós tivemos também alguns votos aí falando que nenhum deles. Mas dos 4, né, apenas o Benítez, né, não entrou nessa partida. E a gente pode dizer, assim, entre aqueles que estiveram, né, nós tivemos aí o Messias, que foi votado com 27%, tivemos aí o Juninho, que foi o vencedor com 41%. Eu posso dizer para vocês que eu achei uma partida fraca do Juninho, longe de ser o Juninho, que já fez partidas, assim, boas pelo América, memoráveis até pelo América, né? Embora parte da torcida não goste dele, até mais pela liderança, de certa forma, negativa que ele trouxe ao longo do tempo para o América. Hoje ele nem é capitão do Goiás, e o Juninho está jogando menos bola que nos últimos anos do que ele estava no América, né? Pouco participativo, a gente não viu nenhuma jogada dele, daquelas arrancadas dele do meio de campo para frente, a gente viu pouca participação dele em jogadas ofensivas, mesmo de defesa. Achei uma partida muito fraca do Juninho. Do Messias, a gente pode dizer que o Messias continua aquele jogador rápido, né?
na corrida, né, na participação na jogada com o Figueiredo, ele saiu atrás, conseguiu recuperar, conseguiu dar o bote, e é um zagueiro bom, né? Também a torcida do América tem as suas ressalvas com o Messias, né? Em virtude da forma que ele saiu da América, da saída que ele foi para o Ceará, a pressão que ele fez, mas continua sendo um bom zagueiro. E o Wagner Mancini fez uma escalação, ao meu ver, mais uma dificuldade, mais um jogo que ele teve dificuldade, né, para jogar contra o América. É um técnico que gosta de jogar ofensivamente, e nessa partida ele não conseguiu cumprir essa finalidade dele, né? O Goiás não foi um time tão ofensivo, na verdade a partida foi uma partida muito fraca dos dois lados, e possivelmente se não fosse o gol contra do Rafa Barcelos, esse jogo dele ia terminar 0-0, né? O América demonstrou claramente que estava satisfeito com o empate, né? Entendeu que esse ponto que seria conquistado seria um ponto bom para o América, né? Considerando que estava jogando com um time disputando a liderança, e o Goiás não conseguiu. Talvez tenha sentido muita falta do Anselmo Ramon, embora o Anselmo Ramon seja aquele centroavante também paradão lá na frente, que precisa de bolas alçadas, não é um cara tecnicamente tão evoluído assim para que se sinta falta. Agora, o que a gente sente falta mesmo é ir ao Brasissal, um verdadeiro refúgio para os amantes de uma boa carne e de uma cerveja ou chopp bem gelado, além de servir as melhores carnes nacionais importadas, cuidadosamente preparadas e grelhadas à perfeição. A Brasissal oferece ainda um ambiente familiar e com um divertido espaço kids. Ficou com vontade de conhecer? A Brasissal fica na Avenida Miguel Perrella, 135, no bairro Castelo. E para incentivar a todos os fiéis seguidores dos Santos Americanos a conhecer e desfrutarem de tudo isso, todos que forem ao Brasissal e comprovarem que são inscritos no nosso canal vão ganhar o primeiro chopp de 300 ml totalmente por conta da casa. Então aproveite logo essa promoção e vá ao Brasissal para brindar momentos especiais. Não se esqueça, Brasissal fica na Avenida Miguel Perrella, 135, no bairro Castelo. Bom, e aí agora nós temos aí os próximos jogos da América, na 24ª rodada, na terça-feira, dia 2 de setembro, às 7h30 da noite, sem ser essa próxima terça-feira, na outra semana, daqui a 9 dias, o América pega o Avaí na Independência, às 7h30 da noite. Na 25ª rodada, ele enfrenta o Operário, um outro jogo em casa, né? O América fez 2 jogos fora agora, né? Fez contra Amazonas e Goiás, e faz agora 2 jogos em casa, Avaí e Operário. Depois ele pega o Paysandu, né, que é um time que está lá no final da tabela, infelizmente disputando ali com o América para não cair. Depois o América pega o Curitiba, que disputa a liderança com o Goiás, né, e pega o Atlético Goianiense na 28ª rodada. Esses são os 5 próximos jogos do América. E na atual situação, todo jogo para o América é difícil, né, não tem essa, né. O América pode chegar nessa partida contra o Avaí, já na lanterna, né? A gente vai mostrar agora para vocês os jogos dos nossos adversários, né? Nós vamos colocar aí o coelhão secador, né? Com os jogos dos nossos adversários diretos pela luta contra o rebaixamento. Então nós temos aí, nesse final de semana, o Paysandu jogando contra o Operário, o Volta Redonda jogando fora de casa enfrenta a Ferroviária, o Botafogo jogando em casa enfrenta o Vila Nova e o Amazonas enfrenta o Avaí. Vitória de Paysandu, Volta Redonda, Botafogo e Amazonas colocam a América na lanterna da Série B. Você pode até falar, não, um empate de um de outro, mas assim, só para simplificar, né? Um empate do Volta Redonda, por exemplo, já te coloca a América na zona de rebaixamento. Mas se houver essa combinação infeliz de resultados aí, nessa rodada, o América já cai para a lanterna. Se não acontecer isso, como o América, ou vai ser o time que vai fechar a outra rodada, né, depois contra o Avaí, o América também pode terminar o campeonato na lanterna, terminar a rodada na lanterna, porque o América vai ter agora, todos esses adversários vão ter 2 jogos, a diferença entre a América, entre Paysandu, Volta Redonda, Botafogo e Amazonas, algumas vezes é decidida até pelo saldo de gols, né, ou pelo número de vitórias,
E a gente vai ver, inclusive, agora a classificação. Nós temos o América com 22 pontos, o Volta Redonda com 22, o Botafogo de Ribeirão Preto com 22, o Paysandu com 21 e o Amazonas com 21. Então, os quatro últimos, na verdade os 5 últimos, incluindo o América, muito próximos, e vitórias de um de outro aí, vai mudar demais esse posicionamento, né? E o América pode acabar sendo jogado aí para a lanterna, que seria uma coisa muito triste, e assim, inimaginável, né? Então, nós entrando essa Série B, imaginando que iríamos disputar o acesso, e estamos vendo aí o América, infelizmente, aí, disputando para não cair. A verdade triste, né? É essa, né? O América está disputando para não cair, uma situação vexatória. Estão tentando agora contratar jogadores aí de última hora, né? Um trabalho que era para ter sido feito no início do ano, contratações, um planejamento melhor. O América, mais uma vez, errou, né? E agora estão tentando corrigir na última hora para ver se consegue livrar o time do rebaixamento. Se você gosta de nos assistir, não deixe de dar um like, se inscrever no nosso canal no YouTube, mesmo que esteja nos ouvindo por uns aplicativos de áudio, que o podcast está disponível. Isso vai ajudar que o programa alcance um número ainda maior de torcedores americanos. E se você quiser colaborar com a manutenção do nosso canal, o Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa. Você também pode nos ajudar apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela durante o programa. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todos que nos enviaram comentários, likes, se inscreveram no canal e nos acompanharam até aqui. Na semana que vem, estamos de volta com os Santos Americanos no horário tradicional, sábado, ao vivo, às 10 da manhã. Abraços a todos e até o próximo episódio. Tchau. Santos Americanos.